Quando você decide que vai gravar, começa a chover, o vizinho chega com um som alto. Não é fácil pra ninguém, viu? Respira. Isso que a gente fez da página 60 e 61, para respondê-los, né? A gente precisava voltar lá na página 58 para poder responder, ler esse texto e voltar lá para responder, tá? Lembrando que essa ainda é a apostila 2, nossa, essa ainda é a apostila 2, tá? E a gente terminou vendo um pouquinho sobre a estrutura de palavras. Daí, na tirinha do Calvin, a gente tem ele ali na cozinha, provavelmente, né? Ele tá com alguma coisinha na mão, a mãe tá perto do fogão, e ele vira para ela e diz: Oi, mãe, estou fazendo um jornal com os fatos daqui de casa. Aí ela olha para ele meio assim, ele tá com um papelzinho na mão e começa a ler. Começa a falar: Agora estou precisando de uma matéria de capa. Posso te entrevistar? Claro. Muito bem. O que você está cortando para o jantar? Peixe. Maníaca da faca retalha ictioide, família devora vítima. E aí a mãe dele diz: Fora da cozinha, pra fora. Muito bem. Aí, lá na página 60, o primeiro dos exercícios, né, que a gente tinha que fazer é o exercício 7, e diz o seguinte: quanto ao emprego da linguagem, a tirinha pode ser dividida em duas partes distintas, porém ligadas por uma relação de coesão. Os 3 primeiros quadrinhos e o último quadrinho. Com base nessa informação, complete a coluna da direita indicando as expressões do último quadrinho que correspondem, por coesão, às expressões da coluna da esquerda. Então, vamos lá, né? No último quadrinho, qual que é a referência à mãe? Né? Quando o menino coloca ali na manchete, na capa. Então, ele chama a mãe de maníaca. Acertou quem escreveu aí? Maníaca. Maníaca da faca, né? Eu escrevi grande aqui, mas se você quiser escrever inteiro, maníaca da faca. Beleza. Aí depois, para cortar, né? Ali no terceiro quadrinho, que tá aparecendo ali no terceiro quadrinho. O que ele coloca ali, na manchete dele? Ele coloca retalha, né? Ele usa o verbo retalhar. Então, retalhar. E aí, para peixe, ele chama de ictioide. Você sabia que essa palavra chama de vítima, né? Ictioide. Depois ele chama de vítima. Minha letra tá uma coisa bem linda, não é? E para substituir as palavras jantar e comer, ele usa devorar. Muito bem. Na letra B, explique o efeito de sentido produzido por esse modo diferente de apresentar a mesma referência, em que mãe passa a ser maníaca da faca. Olha que a B praticamente responde, né? A letra A. Cortar o peixe passa a ser, né, retalhar o ictioide e jantar ou comer o peixe a devorar a vítima. Então, o que a gente pode explicar aí a respeito desse efeito de sentido, né? Qual que é o efeito produzido? Você percebe que cada uma dessas opções aqui, elas não trazem para a ideia final da composição do título dele uma ideia positiva. Então, a gente podia dizer que, né, que houve um sentido pejorativo. Sentido pejorativo, né? Um sentido que trouxe para a mensagem final uma negatividade, na verdade. Então, essas expressões aí, lógico, né? Também aumentou um pouco a sensação dramática, né, da situação. Então, você também pode colocar assim que trouxe um sentido também mais o que? Dramatizado, tá? Você tinha várias linhas aí para escrever. No número 8, observe o uso dos sufixos aca e
oide em maníaca e ictioide, desculpa, respectivamente. E compare com a sua ocorrência nas palavras da seguinte lista. Então, você tem ali elegíaca, demoníaca, cleptomaníaca, hipocondríaca, cardíaca, depois poetoide, factioide, pilotoide, debiloide, urbanoide. Então, você deveria também falar sobre o sentido aqui para essas palavras. Bom, você também pode dizer, então, que estes sufixos é que deram essas ideias que a gente colocou aqui. Então, os sufixos é que atribuíram o que? Atribuíram o sentido pejorativo. Um sentido diminuidor, desvalorizador, né? Para quem é classificado com esses adjetivos. No exercício 9, então, a gente tem aqui, né? Quanto ao uso da linguagem empregada na tira, analise o que se afirma em... Então, tem aqui 3 proposições. Vamos lá. As locuções verbais presentes. Locução é mais de um verbo junto, né? Estou fazendo, estou precisando e está aí cortando são exemplos do uso inadequado do gerúndio? Não. O uso inadequado do gerúndio é quando eu consigo substituir, pessoal, por um verbo só. Vou estar enviando. É um gerundismo. Isso aqui poderia ser dito assim. Eita. Enviarei. Nossa. Aqui. Mas o que acontece? O que acontece é que para as operadoras de telemarketing, para o pessoal das vendas, essa frase não declara, não deixa uma certeza do envio. Parece que em algum momento isso vai acontecer. Também parece que ela vai estar fazendo isso o tempo inteiro, que a pessoa vai estar fazendo essa ação de enviar o tempo todo. Então, isso aqui é um gerundismo, tá? Estou fazendo, não é um gerundismo. 2. As expressões de Calvin para introduzir os diálogos com sua mãe. Oi, mãe, agora. E, muito bem. No primeiro, segundo e terceiro quadrinhos, respectivamente, são inadequadas porque não respeitam o registro formal do português exigido para a situação. Pelo contrário, né, gente? Ali não era uma situação formal, era uma conversa entre mãe e filho. Então, ali, o que é, vamos dizer assim, para acontecer é uma linguagem informal. E número 3, as expressões destacadas em muito bem, o que você está aí cortando para o jantar? E fora da cozinha, para fora. No segundo e terceiro quadrinhos, respectivamente, são exemplos do emprego do registro coloquial, sim, informal, adequado ao contexto da tira. Isso. Então, está apenas correta a número 3, letra C. Qual é o propósito, né, comunicativo que essa tira tem? Bom, já falei para vocês que a gente sempre procura nas tirinhas um efeito de humor. Então, aqui nessa tira não é diferente. A gente tem ali um propósito, né, de criticar de maneira bem humorada, colocando as palavras-chave aqui, de maneira bem humorada, o quê? O jornalismo, né? A linguagem jornalística e também alguns jornalistas, né, que sempre escrevem textos sensacionalistas. Você já deve ter visto até no Instagram alguns títulos bem assim sensacionalistas e depois quando você vai abrir aquela imagem, aquele texto, você percebe que nossa, usaram um título e, na verdade, o texto era outro, né? Por exemplo, a atriz se emociona, está de luto. Aí você pensa, meu Deus, alguém morreu. Aí você vai lá e vê que está de luto porque deixou quebrar um copo que era o preferido.
Na sequência, nós vamos para a página 61, e aí a gente tem a número 1. Escolha 3 palavras do texto As Rodas da Liberdade, que está lá na página 53, e forme com cada uma delas uma família de palavras. Família de palavras nada mais é do que você ter palavras derivadas do mesmo radical, tá? Então, lá na página 53, a gente tinha esse texto, As Rodas da Liberdade, que inclusive tem um trechinho aí no ladinho aí que você pode ver. E a gente podia selecionar algumas palavras, 3 palavras. Vou colocar aqui, por exemplo, emagrecido, tá? Emagrecido. Essa palavra tem um radical, né? Magr. Com ela eu formo magro, magrinha, magrão. Com ela eu formo magérrimo, magricela, enfim. Então, eu posso colocar todas essas palavras. Magro, magricela, emagrecedor. Então, isso é da mesma família, tá? Isso aqui é um exemplo da mesma família. Outra palavra, poderia usar a palavra diariamente, que tem como radical dia, né? E aí, eu posso formar, ou tenho o dia, tem diário. Isso aqui ficou bem ruim. Diarista. Então, são famílias descendentes, né? Também lá aparece a palavra banhista, por exemplo. E para formar ou para escrever exemplos de famílias de palavras, eu tenho banho, banheira, banheiro, né? Então, tenho essas opções aí. Para formar a palavra banheiro e banhista, que elementos mórficos, ou seja, que pedaços de palavras foram acrescentados ao radical? Então, a gente tem o radical ban, vamos dizer assim, e aí, para formar banheiro, eu coloquei o sufixo eiro, e para formar banhista, eu coloquei o sufixo ista, né? Então, só pergunta isso, então, são os sufixos ou os morfemas eiro e ista. Daí, deixa eu apagar isso aqui. Daí, para responder as próximas questões, nós tínhamos esse trecho aqui ao lado. Isso. E aí, depois de ler, você tinha a questão número 3. Transcreva o radical das palavras. Então, cabeça. Vamos lá. Se eu pensar nas palavras derivadas de cabeça, né? Eu tenho cabeça, cabeção, cabeçudo. Então, eu sei que o pedaço que se repete, né? O radical em cabeça é cabeça, né? E que a partir daqui, esse C pode se transformar num C normal, sem cedilha, e que a partir daqui vai ser inserido, então, novas palavras aqui também, novos morfemas, desculpa, e aqui também. Próximo, na letra B, realidade. A gente vai perceber que real é o meu radical. Caminhada, até o H, caminho, é o meu radical. Atlético, até o T, atlético, né? Então, esses são os radicais. Aí, na número 4, ele pede, derive 2 famílias de palavras de 2 radicais que você encontrou no exercício anterior. Daí, aqui você tinha várias opções, né? Porque você só precisava escolher 2. Daí, como eu disse, de cabeça, cabeçudo, cabeção. Ai, de real, irreal, opa, realidade, faltou um D aqui, D. Ai, realmente. Então tá, esses foram exemplos. Destaque a vogal temática das seguintes palavras do texto. Então vamos lá, cadeira, a gente tem o A. Lodo, a gente tem o O. Partida, o A. Choque, o E. E resolvemos o
e de resolver. Exercício 6. Informe o significado gramatical das desinências destacadas nas palavras a seguir. E a gente tem aqui dura. Bom, se eu considerar essa palavra aqui como um adjetivo, né? Adjetivo. Então, eu vou ter, assim, que esse a é uma desinência que indica o gênero feminino, né? Gênero feminino. Meu Deus. Feminino. Ai, ai. Em tínhamos, essa que está destacada me mostra o tempo e o modo, tá? É o pretérito imperfeito do modo indicativo. Fazia, mesma coisa, o tempo. Ah, eu esqueci de dizer, né, que a pessoa e o número também. A mesma coisa nesse aqui de baixo. E a gente tem também o pretérito imperfeito. Estava, também pretérito imperfeito. E esse vá também me mostra tempo, modo, pessoa e número, né? Questão 7. Assinale a opção em que o elemento destacado das palavras do fragmento citado está analisado adequadamente. Acertou corretamente quem marcou a letra B. Bom, e daí, aqui, apesar da gente ter a questão número 8, eu só pedi para fazer até a página 61, então terminava aqui. E é isso, pessoal. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar ali no Telegram. Um beijo e até a próxima.